Capítulo 12, em nome de Jesus. João 12. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, no final aqui eu vou dar um parecer para você, que hoje foi uma luta para me montar o canal do YouTube. Eu estou lá postando um vídeo lá até agora lá, e estou tentando ver se ele vai. E esse vídeo, irmão, está lá de 2020 ainda, porque eu estou vendo os vídeos lá de trás para chegar até agora. Aí você vai ver os vídeos, você vai ver que os vídeos estão muito coisa. Está daqui ainda, daqui, a pessoa está aqui, ó, ainda. Com aquela igreja você vai ver de novo a igreja antiga. Eu tentando postar hoje. Mas aí eu estava postando lá, eu estava até ali olhando ali até agora ali para ver se já tinha postado, só que demora um pouco, é demais. Mas para a glória e honra do Senhor, nós vamos começar, já começamos já a postar os vídeos do YouTube e vai entrar todo mundo aí. Amém? João capítulo 12, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, que é o versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, onde estava Lázaro, o que faleceram, o que ressuscitaram dos mortos, e fizeram-lhe, pois, ali uma, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do... Palavra do Senhor. Vamos até aqui em nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Irmão, não vai orar, a gente vai orar no final em nome de Jesus. Como eu passei um tempo aqui falando, e a hora já nos cobre, eu preciso falar dessa palavra aqui. Amém? Irmãos, nós estamos vendo uma situação aqui que nós já... Quem estuda, quem sabe da palavra, ela vai entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia está relatando aqui que depois que Lázaro ressuscitou, ele estava na mesa junto com as irmãs dele e o próprio Jesus. E a Bíblia vai relatar, irmão, que Jesus amava a todos. Jesus não fazia exceção de pessoas, amava a todos. Mas para ter relação com ele, havia uma diferença. Qual era a diferença? Irmão, vamos para analisar que a Bíblia relata que havia 70 discípulos que seguiam Jesus. 70 discípulos. Só que daquele diminuía para 12. 12 que mais andava com ele e seguia ele, sim ou não? E ele amava a todos. Só que desses 12 também diminuía a relação. A relação com 12 não era a mesma, havia diferença no meio dessa relação. A Bíblia relata que 3, todo momento, Jesus chamava ele ao canto, e esses 3 é o que tinha mais relação com ele. E dentro desses 3, sobrava um que tinha uma relação ainda mais diferenciada. Qual era a relação? De João, que podia até mesmo inclinar o rosto no peito de Jesus. Então, dentro disso, irmão, nós vimos que Jesus amava a todos, mas havia um relacionamento diferenciado com alguns. E dentro dessa base, irmão, a Bíblia vai relatar que Jesus amava uma certa família. Essa família que se chamava Marta, Maria e quem? Lázaro, sim ou não? A Bíblia relata sobre esse assunto. Mas dentro desse fato, irmão, nós vamos ligar que a primeira aparição desta família está em Lucas capítulo 10, quando vai dizer sobre a questão de Jesus entrar na aldeia chamada Betânia, e lá uma mulher, verdadeiramente, ela aceitou Jesus na casa dela, que se chamava quem? Marta, sim ou não? Ali, Marta e Maria, ali elas ganharam a sua fama dentro da palavra de Deus, a qual Jesus, quando entra na casa delas, a Bíblia relata que Maria estava
Jesus. E Jesus fala o quê? Que aquela mulher que estava sentada, ela escolheu o melhor parte. Sim ou não? Quem conhece essa passagem tem consciência do que eu estou falando. Ali mostrou o quê? Uma mulher que estava fatigada diante de vários problemas da sua casa. Não é isso? Na sua casa ela estava muito ocupada. A outra não. A outra ela largou tudo, mas estava onde? Nos pés de... E Jesus fala o quê? Que esta escolheu a melhor parte. Sim ou não? O primeiro encontro é dessa maneira. O primeiro encontro relata esse fato. Mas existe o segundo encontro, que já é diferente. O segundo encontro já não é bom, já não é mais alegre, já não é mais tranquilo. Porque quando Jesus entra primeiro na casa de Marta e Maria, está tudo tranquilo. Lázaro não é nem falado, mas no segundo encontro já há uma diferença. No segundo encontro, quando Jesus chega a Betânia, o que estava acontecendo? Lázaro tinha morrido. No que Lázaro tinha morrido, irmão, a Bíblia vai dizer uma coisa que nos chama a atenção. Isso aqui é para que a gente entenda. Irmão, está pregando, ainda não estou te explicando. A Bíblia relata que quando Jesus chega na porta da aldeia chamada Betânia, Marta, que no primeiro encontro, veja bem isso, que no primeiro encontro estava dentro de casa fatigada com tantas coisas, no segundo encontro que o problema estava perturbador na mente, na alma, no coração, por causa da morte de uma pessoa, aquela mesma Marta que estava presa dentro de casa com seus afazeres, foi a primeira que correu ao encontro de Jesus. Sim ou não? A Bíblia relata que a Marta, quando sabe que Jesus está chegando, ela corre ao encontro de Jesus e se joga aos pés de Jesus. E a Bíblia vai relatar bem claro no capítulo 11, você vai ver, de João, vai dizer essa de que maneira? E Maria ficou em casa. No primeiro encontro, quem estava aos pés de Jesus era quem? Maria. E Marta estava presa nos seus afazeres, mas quando um problema estava acontecendo dentro de casa, quem foi que ficou em casa? Maria. E quem saiu ao encontro de Jesus? Irmão, isso aqui é para que a gente aprenda a primeira lição de hoje. O fato é, irmão, a gente entender é da seguinte maneira: se a gente não entender isso, Jesus ele vai dar projeção. O que Jesus quer de cada um de nós não é nos momentos bons. Porque os momentos bons, irmão, você pode ficar até tranquilo, mas Ele quer que nos momentos ruins você saiba o que fazer. Antes, Marta estava presa, não sei o que fazer, porque estava tudo tranquilo. Mas no segundo encontro, quando estava tudo desesperador, o que ela fez? Foi ao encontro de... Que ensina pra gente, irmão? O que Deus dá a cada um de nós, Ele quer de cada um de nós, é que a gente saiba que mesmo nos momentos difíceis, a gente sabe quem procurar, quem ir atrás. O grande problema, irmão, que a igreja hoje, quando passa por dificuldade, em vez de ir procurar Jesus, ela fica em casa, fica parado, fica estagnado, não quer nada com nada. Isso aqui nos ensina, irmão, nos capacita o quê? Que a nossa ação vai fazer com que mostre para cada um de nós se nós se tornamos melhor ou pior. Um dia a Marta estava fatigada, mas no dia da necessidade ela estava nos pés do Senhor. Um dia ela não estava preparada, mas no outro dia ela estava buscando a Cristo. Irmão, temos que saber que a nossa direção, irmão, elas têm que estar direcionadas à vontade de...
incapacidade da gente entender, irmão, a grande dificuldade da gente entender é que Cristo, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida o tempo todo. Marta aqui está nos ensinando, irmão, que você pode até ficar disperso um momento, você pode até ficar sem olhar um momento, mas na hora que assola a tua vida, assola o teu quarto, assola a tua casa, assola a tua família, eu tenho que saber quem eu vou buscar. Sim ou não? É isso, igreja. Ela largou tudo. A Bíblia vai relatar que ela largou tudo até a irmã dela, que no outro, quando estava tranquilo, estava aos pés, mas quando estava desesperador, o que ela fez? Ficou em casa. É isso que muitas vezes a gente não faz. Está passando por uma situação, está passando por uma dificuldade, estou cansado, estou assim, estou assado, estou aquilo outro, as coisas estão acontecendo, o mar está subindo, a tempestade está batendo, e eu fico que, não, estou cansado, estou desanimado, estou assim, estou assado. E o que acontece? Nada vai melhorar. Sim ou não? Você vê que quando ela soube que o irmão dela estava doente, o que ela pediu? Ela mandou chamar o médico? Ela mandou chamar o médico? Não chama o curadeiro, o pajé, sei lá quem for, o que vem não sei de onde, né? Vamos tomar uma dipirona, tomar um remédio, foi isso? Ela foi, mandou chamar quem? Jesus, irmãos. É disso que nós temos que entender. Mas não é essa a pregação é aqui. Porque é a continuação disso que nós vamos ver aqui. Olha bem o que está escrito, ó. Versículo 1 do capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro. Foi, pois, Jesus 6 dias a... Irmão, daqui em diante, você vai entender o que você está fazendo aí. Daqui em diante, nós vamos entender quem nós somos aqui. Daqui em diante, vai começar a separar cada um de nós dentro da igreja. Porque se nós olhar direitinho aqui, este capítulo vai mostrar que João foi bem detalhado naquilo que ele ia escrever, naquilo que ele ia passar. E o que ele passa aqui nada mais é que a igreja viva de hoje. Vamos ver aqui, ó. Primeiramente, ó. Olha o que está escrito aqui. Foi, pois, Jesus. O que está dizendo aqui, irmão? Ele poderia não querer ir. Mas ele está dizendo ali que ele foi. Mesmo ele não merecendo, como você diz assim, eles não merecem, mas eu vou. Porque se eu posso olhar por santidade deles, eu não vou. Mas eu olho por aquilo que eu amo eles, por isso eu. Se eu posso olhar por meritocracia, eu não iria. Mas eu não olho por meritocracia, por mérito. Não olho por isso. Porque se nós formos olhar por mérito, ninguém merece que Jesus venha. Sim ou não? Porque Jesus, irmão, ele não vem pelo mérito. Ele não vem porque você faz. Ele não vem porque você está aqui. Ele vem porque ele quer estar no meio de nós. Sim ou não? Isso aqui é para poder os plantões, irmãos, que duvida, os plantões da dúvida, possam entender que ele veio. E ele está aqui no meio de nós. Não que nós merecemos, mas que ele ama cada um de nós. Por isso ele está aqui. Amém, igreja? Ele foi. Mas quando ele vai, olha bem, foi, pois, Jesus. No versículo 1 está escrito que foi o quê? Foi, pois, Jesus. Então ele foi. No versículo 2 está dizendo, fizeram-lhe. No versículo 2 está escrito o quê? Fizeram-lhe. Sim ou não? Quer dizer o quê? Ele foi, quando ele foi, fizeram-lhe. O que quer dizer isso, irmão? Quando nós sabemos que Jesus está aqui, o que nós fazemos?
estamos fazendo aqui? Porque a pergunta é para nós. Fizeram, quem fez? Eles. Viu que Jesus vinha? Fizeram-lhe. O que você sabe que Jesus está aqui? O que nós devemos fazer? A pergunta é para você. O que nós devemos fazer? Ah, Senhor, tu vai estar na igreja, tu vai estar comigo. Ele vai estar contigo em qualquer lugar. Mas vai depender de você. O que você vai fazer? Amém, igreja? Olha bem isso aqui, ó. Versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma. Ô irmão, vai dar ceia? Depende de você. Quem quer servir? Tem alguém para servir? Tem alguém para orar? Tem alguém para glorificar? Ele está aqui, só glorificar. Ele está aqui, é só dar glória. Ele está aqui, é só orar. Ele está aqui, é só abrir o teu coração. Ele está aqui, o que vai ser? Você vai louvar? Então louva. É isso que está dizendo aqui. Fizeram-lhe uma ceia. Depende de você, o que você quer que vai ser feito? Ah, irmão, mas Jesus, ele falou que está presente no meio de nós em todo o tempo, tá? Ele falou que se tiver 2 ou 3 reunidos no lugar, ele está presente. É diferente de manifestação. Quando ele fala que está presente, ele vai dizer assim: eu estou presente, mas o contexto da minha presença vai depender de você. O que vai ter? Eu estou presente, o que vai ter? Vão me glorificar? Vão me amar? Vão me buscar? Vão me pôr acima? Eu vou ser o teu governador? Eu vou ser o teu... Eu vou direcionar você? Depende de nós. E aí? O que você vem fazer? O que nós viemos fazer aqui? Isso aqui que não ensina, igreja. Se nós viemos aqui para mostrar para os outros isso, para mostrar para os outros aquilo, então esquece. Ou se viemos aqui por causa dele, porque ele está presente, então glorifica, então ama, então adora. Porque aqui nós vamos ver isso. Como é que nós vemos isso? Olha bem aqui. Versículo 2. Fizeram-lhe, pois, uma. E Maria. Opa, olha bem, irmão. Maria fazia o quê? Marta, desculpa. Marta fazia o quê? Servia. O que você está fazendo? Irmão, o grande problema de quem serve, irmão. Porque a gente vê aqui quem serve. Porque tem uma pessoa aqui que serve, irmão. Marta, ela vai nos ensinar que o ministério dela era servir. E quando a gente serve, irmão, a gente tem muita dificuldade de ver outros não servir. Porque tem, irmão, é uma necessidade que muitas vezes, eu digo de coração, que sou aquela pessoa enérgica para poder fazer isso, fazer aquilo e coisa. Quando eu vejo que ninguém faz, irmão, eu fico pensando, eu mesmo penso, muitas vezes eu oro para mim mesmo, Senhor, segura meu coração, minha boca, minha mente. Porque aquela pessoa que trabalha muito, que é muito enérgica, faz muita coisa, essa pessoa ela fica olhando para outros assim e diz assim: pô, será que ela ou ele foi lavado no mesmo sangue? Se um faz, o outro não faz? Porque o ministério, irmão, da Marta mostra que ela fazia o quê? Ela servia. Isso faz parte da igreja. É você servir. Servir o quê? Servir a igreja, irmão. Servir os irmãos. Servir as pessoas. Amém, igreja? E outra, qual é a posição de uma? Aí você se coloca. Quem é você da igreja? É a que serve. Tem outra. Aqui, ó. Marta servia. No capítulo 3, vai dizer que então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do... O que Maria fez? Lavar os pés significa adoração.
entender tudo isso, irmão. Estou aqui jogando na cara de ninguém nada. Estou mostrando para você quem você é dentro da igreja. Jesus, me mostra aqui, ele me mostra aqui que o ministério de Maria era adorar. Por quê, irmão? Porque se a gente olhar, olha bem, olha o que está escrito. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus. Aonde Maria aprendeu isso? Estava escrito na lei? Não. Estava na cultura? Não, porque a cultura era lavar os pés com água. Por quê? Por causa da poeira. Porque se misturasse óleo num pé cheio de poeira, fazia o quê? Fazia lama. Sim ou não? Fazia lama. Isso aqui não tem outra pregação, irmão. Por quê? Porque se você olhar direitinho, quem queria roubar? Quem queria tirar do nardo? Quem queria tirar do nardo? Era Judas. Ele queria que desse aos pobres, vendesse para dar para os pobres, porque ele tinha a direção a mexer no dinheiro, sim ou não? Isso aqui nos ensina, irmão, que aquilo que não vai virar lama na sua vida, o ladrão não chega. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que Maria, da onde ela tirou isso? Da onde ela tirou que ela tinha que jogar óleo nos pés de Jesus? Um bálsamo, um óleo nos pés de Jesus. Da onde que ela tirou? Ainda que ela tinha que limpar e enxugar com seus cabelos. Da onde? Da onde tirou? Porque isso saiu do coração dela. Isso mostra uma adoração imprevisível. O que quer dizer isso, irmão? Que muitas vezes a gente vem já sabendo o que vai fazer. Irmão, nós temos que vir para a igreja com o coração já sabendo que nós somos filhos de Deus e filhas de Deus, irmão, que viemos aqui para adorar, para buscar. E isso não importa o que você vai fazer, mas importa o que teu coração está fazendo. Importa como está o teu coração, a tua mente, a tua alma para Cristo. Hoje nós pensamos e meditamos tudo já para 2024, para a nossa vida, mas não pensamos em botar Jesus em todos os momentos dele. Nós negamos Jesus no primeiro passo, no primeiro cansaço, no primeiro desespero, no primeiro problema. Nós deixamos de buscar, nós deixamos de dar, nós deixamos de fazer. Bom, irmão, nós temos que estar conscientes, irmão, que nós estamos entrando nos finais dos tempos. Ou nós estamos em Cristo, ou nós perecemos por aí, irmão. Se você escolheu estar com Jesus, irmão, fique em Cristo, irmão. Independente da situação, independente do problema, adore a Cristo, não seja previsível. Vai, eu vou fazer aquilo que Deus botar no meu coração. Eu vou adorar, eu vou buscar. Se nós não entendemos isso, nós estamos com dificuldade o resto da nossa vida. Mas eu quero dar um parecer aqui de outro. Versículo 2. E fizeram, pois, numa ceia. Marta servia, Lázaro que estava à mesa com. Se você ver aqui, tem 3 verbos. Primeiro é da Marta, servir. Quero botar assim. Segundo, da Maria, adorar. Terceiro, Lázaro, está. A Bíblia diz que ele está à mesa. Se a gente for olhar a condição de Maria, nós vamos dizer assim, Maria era uma adoradora nata, porque fazia aquilo que era imprevisível. Se a gente for olhar a Marta, nós vamos olhar da seguinte maneira: Marta era o ministério de servir. Aonde estava o problema, ela estava ali no meio. Aonde tinha que fazer alguma coisa, ela estava ali no meio, sim ou não? Então, se nós olhamos a condição de Lázaro, nós vamos dizer da seguinte maneira: Lázaro não fazia nada, ele só estava na mesa. Aí é fácil, né?
Lázaro e falou assim, ó, Lázaro é um zero à esquerda ali. Não é isso? Sim ou não? Porque Lázaro só estava. Ele estava no meio de duas pessoas sensacional. Porque quando fala estar, é como se tivesse o que? Está parado. Está estagnado. Está sem fazer nada. Se a gente for olhar dessa maneira, irmão, aí alguém pode dizer assim, eu não quero ser o Lázaro, eu quero ser Maria, ou quero ser Marta, porque Marta, ela serve, Maria adora, Lázaro faz nada. Não é assim? E que quando fosse classificar dessa maneira, você poderia escolher, porque alguém pode chegar e dizer assim, só está fazendo o quê? Só está na mesa. Mas se a gente for olhar por esta visão, irmão, você vai entender, pode entender dessa maneira. Mas se for pela visão de Deus, Ele está aqui, é grande e maravilhoso para Deus. Por quê, irmão? Porque no capítulo 11, a Bíblia diz que ele estava morto. Então a presença dele na mesa é glorificada por Deus. Por quê? Porque ele não estava mais morto, ele estava vivo. Irmão, mas está vivo em alguma coisa de mais? Claro que é, irmão. Porque alguém pode chegar e dizer assim, olha, aquela pessoa ainda está morta, mas está ali. Hoje ela está viva, hoje ele está vivo, mas ele está ali, junto com Jesus. Irmãos, preconceituoso vai dizer ali, ó, é melhor não estar. Porque vai estar desse jeito? Vai estar sem fazer nada? Não adora? Não serve? Não faz isso? Não faz aquilo? Mas antes estava morto, agora está vivo. Isso é glorificado por Deus, igreja. Por que, igreja? Por que isso? Por quê? Sabe por que é glorificado por Deus? Porque olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Versículo 9. Olha bem isso aqui. Versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Ali quem? Jesus. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a quem ressuscitara dos. E os principais sacerdotes tomaram liberação para matar também a. O quê? A prova de que Jesus age. Jesus é a mensagem, Jesus é a palavra, e Lázaro é o quê? O efeito da palavra. Está dando para entender isso aqui, irmão? Então nunca justifique aquilo que Deus faz. Alguém pode estar aqui sem fazer nada, irmão, mas está vivo. Alguém pode estar aqui, não pode servir como você serve. Alguém pode estar aqui, pode não adorar como você adora, mas está aqui porque lá no 11 estava morto e agora está vivo. Glória a Deus. Está dando para entender isso aqui? Hã? Agora está vivo. Estava caminhando para a morte, mas agora está vivo. Estava morto, agora está vivo. Está vendo aqui? Não dá para entender isso, irmão? Ou não? Porque tu imagina, isso aqui é uma imaginação minha. Eu sou um pouco aquela pessoa que viaja um pouco. Tu imagina na padaria de Betânia. Se levanta dois homens, um fariseu e um saduceu. O saduceu chega na padaria naquele dia e diz assim da seguinte maneira. Olha bem isso aqui. Chega assim e diz assim da seguinte maneira: padeiro, vou te falar uma coisa para você. A ressurreição que é contado por aí é uma mentira, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas fazia parte do grupo dos saduceus, que fazia parte do grupo dos judeus. Amém? E ele vai dizer assim para o padeiro: não existe ressurreição. Alguém diz que a ressurreição é uma mentira.
mesma fila do pão, entra um fariseu. E o fariseu chega para o padeiro: padeiro, vou dizer uma coisa para você. Tem um homem aí que o nome dele é Jesus, Yeshua, e ele é um mentiroso, um impostor. Ele diz que ressuscita, ele diz que faz isso, diz que faz aquilo. Não acredita nele. E o padeiro fica com aquelas duas palavras. O saduceu disse para mim que não há ressurreição. Vem o fariseu e diz para mim que Jesus é uma mentira. Quem eu acredito? Só que na mesma fila entra Lázaro. Quando Lázaro chega, ele pede o quê? Padeiro, me dê 5 pães e 1 litro de leite. O padeiro deve pensar: esse cara estava morto. E o outro diz que não há ressurreição. Outro cara diz que aquele Jesus é um mentiroso. E esse cara está vivo. Isso aqui é nós, igreja. Porque muitos vão dizer que não há ressurreição. E a tua vida hoje está aqui. Alguém pode dizer que não há nada para você. E Jesus confirma na tua vida que você é tudo para Ele. Eu era morto e agora estou vivo. Você era morto e agora estou vivo. Então não dispensa, irmão, aquele que não faz. Você pode dar o glória maior que for, porque se nós olharmos a adoração de Maria, muitas das vezes você está tentando entrar em culto, mas a irmã Maria já está sendo arrebatada várias vezes, porque a adoração dela é grande. Mas não tenha preconceito daqueles que não adoram. Não tenha preconceito daquele que não faz. Porque o que Cristo quer de cada um de nós, irmão, é que nós estejamos vivos. Vivo. Então, irmão, bota no teu coração. Lázaro estava morto. Estavam tentando matar Lázaro. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele era a confirmação da palavra de Deus. Alguém chegou no meio dos fariseus e deve ter falado assim: vamos matar Jesus, que a gente acaba com todo o problema? Então vamos acabar com tudo, porque ele é um impostor, um mentiroso. Vamos matar Jesus. Alguém chegou para esse outro fariseu e falou assim: mas nós temos que matar Lázaro também. Mas não, Lázaro não precisa, só Jesus. Não, Lázaro precisa. Isso mostra para cada um de nós, irmão, que o quê? Aquilo que Deus faz, não só na vida de Lázaro, Ele faz na vida de cada um de nós. Se formos olhar que cada um de nós aqui temos uma história para contar lá atrás, o que nós éramos, o que nós vivíamos, da forma que nós andávamos, do jeito que nós andávamos. E hoje Deus mudou o teu comportamento, porque hoje é um domingo e você está aqui. Você podia estar em qualquer lugar. Sim ou não? Ah, irmão, não estou mais porque eu estou velhinho. Ah, irmão, ou pensa que velhinho não vai para a balada, não? O velhinho não vai para a gafieira, não? Vai ou não vai, irmão? Hã? Os velhinhos não vão para a bagunça, não? Esses dias eu passei no ônibus, irmão, de madrugada, de manhã cedo, era quase 6 horas da manhã, ali no Santa Marta. Tá assim de gente, um monte de gente. Aí você só vê uma pessoa nova. Tô vendo um velhinho lá no meio lá e pá. Eu falei: Jesus de Nazaré, o que esse senhor está fazendo aí? Ela vai se acabando. Então vai. E hoje você está aqui. Isso é a prova daquilo que quem estava morto, irmão, hoje está vivo. Isso é cada um de nós. Amém, igreja? Está dando para entender essa palavra, irmão? Quem compreendeu essa palavra? Quem compreendeu que aqui, tem cada um a sua função. Eu não quero dizer, irmão, que Lázaro não precisava mais adorar, que Lázaro não precisava, mas ele era um testemunho vivo. Para onde ele andava, alguém podia dizer: ali, aquele ali era morto e Deus ressuscitou. É isso que faz com cada um de nós. É morto, mas está vivo. É morto, mas está vivo. É morto, mas está vivo. Uma salva de palmas para Jesus. Você é a criação de Deus. Você é o efeito de Deus. Não deixe isso de lado, irmão. E nós podemos ser o efeito de Deus na vida de qualquer um, sim ou não? Então vamos ser em nome de Jesus.